Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 8. Nós vamos fazer a leitura dos versos 5 até os versos 11. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Amém? Que texto maravilhoso, irmãos, que leitura maravilhosa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse texto, mas antes de entrar nesse assunto, gostaria de lembrar aos irmãos que essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é uma das cartas mais fundamentais para a nossa fé, para aquilo que nós cremos sobre o nosso Deus, sobre o seu evangelho, sobre o seu amor, sobre a sua graça, a sua bondade. Os irmãos podem reparar que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é a primeira carta que nós encontramos no Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, eles não são cronológicos, tá? Eles são colocados nessa ordem de uma forma intencional. Então, se você abre o Novo Testamento, você encontra os 4 primeiros evangelhos que falam sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, você encontra o livro de Atos, que fala sobre a história da igreja, né? A maneira como Cristo continuou agindo na história do seu povo por meio do seu Espírito. Depois do livro de Atos, aí nós começamos a série de doutrina, né? Que são as cartas que fundamentam a doutrina da igreja. E a primeira carta que você encontra logo de cara é a carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Ela não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Provavelmente a primeira carta que nós temos do Novo Testamento, escrita por Paulo, foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Então Romanos foi mais ou menos a 6ª carta de Paulo. Então ele escreve 1º e 2º Tessalonicenses, escreve Gálatas, depois escreve 1º e 2º Coríntios, aí depois é que ele escreve Romanos. Mas quando você vai ler o Novo Testamento, essa é a primeira carta, a primeira cópia do apóstolo Paulo que você se depara. Por quê? Por que aqueles que compilaram o Novo Testamento colocou assim para nós? E a resposta é muito simples. A resposta é que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a Roma, o objetivo dele é que a igreja de Roma pudesse recebê-lo e enviá-lo a pregar o evangelho na Espanha. O apóstolo Paulo não tinha chegado em Roma, ele não tinha pregado a mensagem do evangelho lá. Então o que ele faz? Ele manda essa carta com o objetivo da igreja se preparar para recebê-lo e enviá-lo para a Espanha, mas ele também resume nessa carta a mensagem que ele costuma pregar nas igrejas. Por quê? Porque ele nunca pregou em Roma. Os irmãos de Roma não ouviram a mensagem do evangelho pelo apóstolo Paulo. Então ele escreve Romanos para dar um fundamento, um resumo da mensagem que, como apóstolo, ele costuma proclamar, pregar. Então essa é a carta que nós vemos a mensagem do evangelho da forma mais profunda, mais poderosa, mais gloriosa, né? De que todas as outras cartas. Porque Paulo escreve com esse objetivo, para mostrar como é que ele costuma levar a mensagem do evangelho para as igrejas. Tanto é que Romanos, ela é a carta que você consegue ter uma linha quase que sistemática de Paulo, tá? Então, por exemplo, Romanos capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele fala da necessidade do evangelho. Ele fala sobre o pecado, que o homem, por causa do pecado, ele precisa do evangelho. No capítulo 3, capítulo 4, ele diz que Deus nos dá o evangelho, a justiça de Cristo, somente pela fé. Não pelas obras, porque nós não somos bons, nós somos pecadores, mas somente pela fé, gratuitamente, pela sua graça, nós temos redenção em Cristo. Ele fala no capítulo 3, capítulo 4. Do capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo diz que essa mensagem do evangelho, ela é segura. Ou seja, aqueles que creem no evangelho, eles serão firmados no evangelho. Deus os firmará. Ele começa
dizendo, né, que crendo na justificação pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Cristo, e nós estamos firmes diante de Deus, a tal ponto que nós nos gloriamos até nas tribulações. Assim que, aí ele compara, tão certo que um homem que está em Adão, ele será condenado, da mesma forma, tão certo é, que se você está em Cristo, você será salvo. E é assim que ele começa o capítulo 8, ele vai dizer, né, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele termina o capítulo 8 falando aquele versículo maravilhoso, né? Quando ele vai dizer que nada vai nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nem as coisas do presente, do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, essa mensagem garante a salvação, é uma certeza. Capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo fala como é que os judeus entram nesse plano do Evangelho. Porque agora tem muito gentil entrando no Evangelho, né? O povo de Deus não é mais Israel. Agora tem tanta pessoas de tanta nação crendo em Cristo, no Cristo dos judeus. Por quê? Paulo explica, do capítulo 9 ao 11. E aí então, capítulo 12 até o final, Paulo mostra então como é que a igreja vive à luz do Evangelho. Ou seja, essa carta é uma carta extraordinária sobre o Evangelho. Você quer aprender mais sobre o Evangelho? Leia Romanos. Vá para Romanos, que aí você vai aprender a profundidade do Evangelho de Cristo. Hoje nós vamos falar, então, entrando nesse capítulo de número 8, os irmãos lembram que eu acabei de mencionar que o capítulo 8, ele vai falar sobre a segurança da nossa salvação. Ou seja, não há como se perder quando nós estamos nas mãos de Cristo. E o versículo 5 que nós lemos, ele até começa com um porquê. Porque os que são segundo a carne, ou seja, ele está construindo uma ideia. Que ideia é essa? Paulo, ele está expondo o que ele falou no versículo 1. Olha aí, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A partir do verso 2, Paulo ele vai explicar por que ele está dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo. Quem são os que estão em Cristo? São aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Paulo ele começa então fazendo um contraste entre aqueles que andam segundo a carne e aqueles que andam segundo o Espírito, para mostrar a diferença daquele que de fato nasceu de novo e do homem que ainda não nasceu de novo. Paulo, o objetivo dele é contrastar, é mostrar, olha, você pode ter certeza que não há condenação para os que estão em Cristo quando você olha aqueles que andam segundo a carne. Se eles andam segundo a carne, o resultado é a morte. Mas quando você olha para aqueles que andam segundo o Espírito, você não tem dúvidas que se o Espírito habita nesse homem, habita nessa mulher, esse homem vai ser salvo. Seu corpo, agora é pecador, mas vai ser ressuscitado. Não há dúvidas, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, assim como no capítulo 5, ele contrasta Cristo e Adão, agora ele está contrastando aquele que anda segundo a carne e aquele que anda segundo o Espírito. E o maravilhoso desse texto, irmãos, é que nós não temos em toda a Bíblia, segundo a minha percepção, um contraste tão perfeito, tão profundo entre aqueles que seguem a carne e aqueles que seguem o Espírito. Esse texto ele é extremamente profundo na abordagem do apóstolo Paulo. E é por isso que eu gostaria de expor de forma diferente. Eu não quero pregar esse texto versículo por versículo. Nós temos 2 domingos, nós temos esse domingo e o próximo domingo. Então eu gostaria de fazer o seguinte com os irmãos, para poder a gente tentar abraçar a maneira como Paulo expõe esse texto, tá? O que eu desejo fazer? Hoje eu quero ver com os irmãos como é que Paulo destaca aquela pessoa que anda segundo a carne. Então nós vamos ver apenas do verso 5 até o verso 8. Nós vamos ver apenas essa parte, como Paulo descreve aquela pessoa que está segundo a carne. Próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos ver então como é que Paulo descreve aquela pessoa que está segundo o Espírito. Meu desejo essa noite, então nesse caso, seria focar apenas naquela pessoa que Paulo descreve aqui como estando segundo a carne, tá? Se eu fosse colocar um título na mensagem de hoje, o título é o estado do homem debaixo do pecado, o estado do homem sem Deus, sem Cristo. E eu confesso para os irmãos que quando nós vamos falar sobre pecado, que é o que nós vamos fazer aqui, diante dessa maneira como Paulo coloca, eu confesso para os irmãos que não é a melhor mensagem que nós gostaríamos de pregar. Falar sobre pecado não é aquilo que a gente gosta de ouvir.
né? Quando você se levanta para pregar sobre pecado, existem comichões nos ouvidos, e nós não temos o direito de coçar o ouvido dos irmãos ou das pessoas que escutam, porque esse é um tipo de mensagem que mexe conosco, que mexe com o nosso coração, até porque é um tipo de mensagem que nós só proclamamos porque Deus ordena proclamar. Deus ordena que nós preguemos sobre pecado. Tanto é que toda vez que você vê Paulo falando sobre pecado, falando sobre o estado do homem fora de Deus, lembre-se, Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, é Deus quem quer que nós conheçamos o estado do homem. É Deus que deseja que você saiba qual é o estado que o homem está, como é que o homem é. Ele quer que você olhe para dentro da sua natureza, você faça uma ressonância, você faça uma radiografia, para você entender pela luz da palavra qual é o estado que o homem tem, que ele está. Seja o homem que está lá fora, seja aquele que ainda não se converteu, seja aquele que já é cristão. E nós temos esse objetivo de proclamar essa mensagem, porque se nós não entendermos, irmãos, o estado do homem sem Deus, nós não vamos entender a glória do Evangelho. Nós não vamos perceber a beleza do Evangelho. E às vezes até nós que somos crentes, quando nós nos convertemos, nós lembramos do amor, da graça, da misericórdia de Deus, e com o tempo a gente começa a não ver mais quão pecador nós somos. Nós passamos como é que agora a nossa lista de confissão de pecado não é mais aquela. A gente já não sente convicção de pecado, já não há choro, já não há lágrima, já não há quebrantamento. Por quê? Porque agora que nós somos crentes, parece que a visão do pecado diminui. E aí Paulo, Deus, por meio da palavra, várias vezes ele tem que chegar em nós e dizer: lembrem-se de que outrora vocês andavam desse jeito. Lembrem-se que no outro tempo vocês estavam debaixo da ira. Lembre-se que em outros momentos vocês serviam ao mundo e andavam segundo os prazeres da carne. Lembre-se disso. Por quê? Porque se você não lembrar da noite escura da alma do homem, a glória do Evangelho de Cristo não irá brilhar. É por isso que Cristo estabelece a Santa Ceia. Para quê? Para que a gente lembre de que nós estamos na igreja não porque somos bons, nem porque somos perfeitos. Estamos na igreja porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Paulo, ele diz que na noite que Cristo foi traído, ele instituiu a ceia. Por que ele começa a dizer isso? Ele começa falando isso para nós lembrarmos que a ceia foi instituída por causa do nosso pecado, para que nós não esqueçamos que diante do Evangelho nós necessitamos dessa mensagem dia após dia. Esse Evangelho pregado aos romanos não foi pregado no culto campal, foi pregado para crente, para a igreja de Roma. Portanto, nós precisamos, irmãos, ouvir o Evangelho. Isso porque para nós temos essa concepção, mas aí fora a questão é outra. Aí fora a mentalidade é que nós não somos tão pecadores. Os homens não sentem tanta necessidade de Cristo, porque eles não se veem como grandes pecadores, ou que precisam desse remédio celestial. Eles imaginam que para ir a Cristo, eles precisam ter algum problema na sua vida particular, né? Talvez uma enfermidade, um problema financeiro. Eles não são como aqueles aleijados e coxos cegos, que sabendo que Cristo estava ali, vindo pelo caminho, eles iam até lá, porque sabiam que precisavam de Cristo. Os homens, por eles não imaginarem a necessidade do Evangelho, eles não procuram a Deus, não buscam o Senhor. E isso é muito claro, não apenas no estilo de vida, mas na filosofia mundana. Ora, teve um filósofo inglês chamado John Locke. John Locke, ele foi inclusive até aluno do puritano John Owen, né? Ali na Inglaterra, mas totalmente diferente do puritano. John Locke, ele criou uma teoria para dizer que o homem, ele não nasce pecador. O homem, na verdade, ele nasce como uma tábula rasa, como um papel em branco. O homem nasce neutro. Quando o homem nasce, ele vai aprendendo de acordo com aquilo que ele vê, aquilo que ele escuta. E se o homem ele é mau, ele só se tornou mau porque ele recebeu aquela influência quando ele nasceu. Ele nasce neutro, é como uma folha branca, e então ele vai aprendendo. Ele pode ser um poeta, pode ser um político, pode ser um professor, pode ser um patife, pode ser um ladrão, vai depender de como ele foi criado. Depois que o John Locke morreu, 8 anos depois, nasceu outro rapaz chamado Russell, se eu não me engano, é John Russell o nome dele, e ele criou um princípio, talvez até mais famoso que John Locke, que com certeza vocês já ouviram. O princípio dele é o seguinte: o homem não nasce neutro, o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe o homem. O homem nasce bom, a criança nasce boa, voltada para a virtude, mas o pecado da sociedade corrompe aquela pessoa. E a visão de mundo é essa: independente
irmãos, os homens não se veem tão pecadores, eles têm bondade neles, né? Eles se sentem com algum tipo de virtude, com algum tipo de moralidade. E isso se aplica de forma, na política, por exemplo, o ladrão, ele é uma vítima da sociedade, porque ele nasceu bom, mas a necessidade obrigou ele a roubar. A fome levou ele a roubar. É igual o filme lá do Alto da Compadecida, né? Quando o João Grilo chega lá diante da mãe de Jesus lá, e aí ela diz: Jesus, calme, ele fez tudo isso, é verdade, mas olha a infância dele. Ele foi pobre, né? Passou por maus um bocado. Jesus pensa, mas é verdade, sendo que Jesus também nasceu pobre e não fez o que João Grilo fez, né? Mas a ideia é, isso entrou na sociedade de tal forma que a gente não se sente tão mal, tão pecador. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Meus irmãos, pelo texto que nós vamos ver aqui, a Bíblia diz completamente o oposto. O homem não nasce neutro, o homem muito menos nasce bom. A resposta das Escrituras é que todos nós nascemos em pecado. E se isso fosse suficiente, amém, mas não é. Paulo aqui, ele coloca 5 pontos que assombram, e eu acho que talvez essa seja a ideia, né? Que se parar para pensar, assombra qualquer homem que sinceramente pare para ver quem ele é diante de Deus. São 5 coisas que nós vamos ver aqui, na maneira como Paulo coloca, estabelece. Eu tenho 2 objetivos nessa mensagem. Primeiro, eu quero que os irmãos percebam como o pecado, ele é maligno e ele é poderoso na vida de um homem. Como o pecado é terrível, terrível mesmo, na maneira como a Bíblia pinta ele. Segundo lugar, eu quero mostrar como nós precisamos de Jesus, como precisamos de que Cristo faça alguma coisa, que o Evangelho nos alcance. Porque nesse estado que o homem está, se Jesus não fizer nada, o homem não fará, por causa do estado em que ele está. Então, meu objetivo é mostrar esses 5 pontos que o apóstolo Paulo coloca aqui. Tem os 5 pontos do calvinismo, né? Isso aqui vai ser os 5 pontos da aprovação total. Só isso que nós vamos falar, pela maneira como Paulo coloca aqui. Então vamos começar, a partir do verso 5. O apóstolo Paulo, antes de começar a trabalhar bem o assunto, ele coloca o nome aos bois, e ele faz uma definição do estado do homem. Olha o verso de número 5. Porque, aí vem a definição, os que são segundo a carne. Paulo, ele traz uma definição do que para ele é um homem sem Deus. Para ele, o homem sem Deus, ele é segundo a carne. E isso é um termo interessante e perigoso também. O que Paulo quer dizer com carne? Segundo a carne. O que significa isso? A palavra carne na Bíblia, ela aparece de várias outras formas, tá? Por isso que é importante a gente entender o que Paulo quer dizer aqui. Tem pelo menos 3 formas que Paulo utiliza a palavra carne, a Bíblia utiliza. Primeiro, ela fala de carne se referindo a toda a humanidade. Por exemplo, né, lá em Lucas, quando Jesus vai nascer, o anjo vai dizer que toda a carne verá salvação. Ele está falando de toda a humanidade. Lá em 1 Pedro 1, Pedro vai dizer que toda a carne é como a flor, todo homem é como a pétala da rosa, que cai e logo passa. Então existe essa primeira forma, carne no sentido de humanidade. A segunda forma fala de carne no sentido de corpo. Todos nós temos um corpo, todos nós estamos na carne. Aí tem aquele texto de Gálatas 2:20, né? Paulo vai dizer que Cristo que me amou e a si mesmo se entregou por mim, para que a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele fala, a vida que agora eu vivo na carne, ele fala no sentido de corpo, tá? Estou na carne, estou no corpo. E o terceiro sentido é no sentido de natureza pecaminosa. Lá em Gálatas 5, Paulo vai dizer que a carne luta contra o espírito. Só que nenhum desses 3 sentidos se aplica nesse texto, tá? Então, veja aí, os que são segundo a carne não está falando de humanidade, porque Paulo está separando a humanidade em 2 grupos. Tem um grupo que está no espírito e o grupo que está na carne. Essa carne aqui também não é corpo, porque todos nós temos corpo. Mas essa carne aqui também não está falando da natureza impecável do homem. Por quê? Porque mesmo quando você se converte, você ainda tem um resquício do pecado em você. Ainda habita o pecado em você. Mas Paulo está falando aqui de algo que o crente não tem mais. Olha o versículo 9. Mas vós não estáis na carne. Isso aqui é uma coisa que o crente não tem mais, mas que aqueles que estão segundo a carne têm. Então, há pecado dentro do crente, há pecado, mas nós não estamos na carne. Então, não é a natureza corrompida que o crente ainda tem. O que Paulo quer dizer aqui?
A maneira como a gente interpreta esse texto é olhando o contexto, tá? A ideia de Paulo é o seguinte: o homem está no estado que é oposto ao estado do espírito. Então, a carne aqui se opõe ao espírito. O que significa estar no espírito? Estar no espírito significa que você está numa nova vida com Deus. Você nasceu de novo, está regenerado. Ainda há pecado em você? Mas você não está mais na carne. Você não é mais um ímpio. Você não é mais um incrédulo. Você não está debaixo da carne. Você é um cristão. Então, a oposição aqui de estar no espírito, de estar com uma nova vida com Cristo, significa que está na carne. Paulo está falando de um estado que o homem incrédulo está. Ele faz parte de um reino que não é o reino de Cristo. Ele faz parte de uma natureza que não é a natureza de um crente. Ele faz parte de um mundo que não é o mundo que o crente possui, que o crente vive. Ele está no estado de carne. Ele está sendo dominado pela carne. Aí vem essa palavra que Paulo diz. Quando ele fala o homem segundo a carne, a ideia de ser segundo aqui significa o homem que está debaixo da carne, ou o homem que está debaixo da autoridade, do governo. Paulo está descrevendo os ímpios como alguém que está sendo governado pela carne, que está sendo dirigido, que está debaixo da autoridade da carne. A ideia é o seguinte: olha, o crente, o pecado habita no crente, habita, mas o pecado não habita só no ímpio. O pecado, ele governa o ímpio. O pecado é um resquício no crente, é verdade, mas no ímpio não é um resquício. No ímpio ele é senhor, ele é líder, ele governa, ele dirige. O homem no estado sem Cristo, ele não possui pecado, o pecado possui ele. Ele é dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado. Essa é a melhor linguagem, que é a linguagem que o nosso Senhor Jesus fala. Jesus, quando ele fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia vai dizer que os judeus não gostaram disso. E eles olharam para Jesus e falaram: olha, como é que nós vamos ser libertos se nós não somos escravos? Somos filhos de Abraão. Jesus olha para eles e fala o seguinte: o homem que vive no pecado, ele é escravo do pecado. A ideia que a Bíblia pinta do homem é que o homem ele está debaixo do poder do pecado. Não é que ele pratica o pecado, ele não só pratica. O ímpio, o crente também acaba caindo. Mas não é essa a questão, irmãos. A questão é que ele está acorrentado, ele está preso, ele está dominado, ele está debaixo do governo, debaixo da autoridade, de forma que o ímpio não consegue se ver livre do pecado. O pecado é uma corrente tão grossa que nada no mundo consegue cortar. O homem está amarrado, preso, acorrentado, debaixo, está segundo a carne, segundo o pecado. Olha, se Deus olhasse para um ímpio, para qualquer um de nós inclusive, e ele falasse para você o seguinte: ó, eu vou te fazer o homem mais rico dessa terra, eu vou te dar bilhões de dólares, o que você quiser, basta parar de pecar. O maior avarento do mundo não vai conseguir. Portanto que ele ama o dinheiro, que já é pecado, ele não vai conseguir, porque ele está acorrentado. Deus pode olhar para ele e fazer o seguinte: beleza, uma promessa não te atrai? Então vou te dar uma condenação. Se você não largar o pecado, você vai passar uma eternidade no inferno. E agora? Para de pecar. Não adianta. O homem não vai conseguir largar o pecado. Pois está certo, então eu vou fazer o seguinte: eu vou enviar o meu filho para ele morrer pelo teu pecado, para que você possa se arrepender, crer, ser salvo, e aí passar uma eternidade no céu. Larga teu pecado. O homem sem Deus não consegue largar o pecado. Ele está acorrentado. Alguns estão acorrentados à imoralidade, à lascívia, à luxúria. Outros se acham bons cidadãos. Mas você pergunta para ele, vá para ele e pergunta: você já pecou alguma vez? Já mentiu, já desobedeceu, já desonrou pai e mãe? Eles vão ter que confessar. O homem está preso ao pecado e não pode se libertar. Agora veja, irmãos, Jesus, quando ele trata desse assunto, ele é mais profundo que Paulo. Quando ele vai falar com Nicodemos, ele fala o seguinte: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Tu precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? Não entendo. Jesus fala: porque o que é nascido da carne é carne. O que Jesus está dizendo é: você já nasceu uma vez, mas você nasceu espiritualmente morto. Você tem que nascer de novo, porque você nasceu na carne. Você está debaixo da carne, está debaixo da autoridade da carne. Você não vai entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Quando Jesus fala isso, ele está implicando uma coisa: que todo mundo que nasce na carne
está nascido debaixo do pecado. Até mesmo as crianças, claro, são elas que nascem, não são os adultos que nascem. Salmo 51, Davi vai dizer, quando ele peca contra Deus, ele vai procurar por que eu pequei contra Deus. Será que é porque eu estava ocioso? Por que eu pequei contra Deus? Será porque eu fui tentado a matar aquele homem? Não! Por que eu pequei contra Deus? Isso é mais antigo. Não é porque eu comecei a vacilar, não é porque eu baixei a guarda. Isso é mais antigo. É porque em iniquidade eu fui formado. Eu já nasci em pecado. Meu problema já está lá. Eu já nasci nesse pecado, já fui inclinado ao pecado. O problema de Davi era a sua natureza pecaminosa. Os homens já nascem em pecado. As crianças já nascem em pecado. Apesar do que eles dizem que nascem bom, ou que dizem que ela nasce neutra, não nasce. Salmo 58 diz que os ímpios já nascem proferindo mentiras. Efésios 2 diz que nós somos filhos da desobediência. Olhe para uma criança e você percebe duas coisas numa criança. Primeiro, Deus criou nossos filhos para a sua glória e para se alegrar nele. A criança nasceu para se alegrar. Ela não entende nada, mas uma coisa ela quer: se divertir, se alegrar, se satisfazer. Ela quer brincar. Por quê? Porque Deus criou ela para isso. Ela quer alegria, ela quer diversão. Deus criou uma criança para isso. Agora, em segundo lugar, você vai perceber também que essa mesma criança, ela se diverte pecando, se diverte desobedecendo, se diverte fazendo aquilo que é errado. E sim, de tal forma que a questão não é o pai ensinar a criança a pecar, não é. A questão é que se esse pai não ensinar aquela criança a obedecer, aí é que está o problema. Nós temos que ensinar nossos filhos na educação para quê? Para restringir o pecado deles. Porque se nós deixar eles fazerem o que eles quiserem, em 10 anos, você não vai ter uma criança, você vai ter um monstro em pecado. Porque a natureza da criança se inclina ao pecado. Todo aquele que é nascido da carne é carne. Por que os pais são os principais responsáveis para santificar os filhos? Porque eles são os principais responsáveis em transmitir a eles o nascimento em pecado. Eles herdaram de nós o pecado. Portanto, que herdem de nós, pelo nosso discipulado, aquilo que Deus nos deu, para que pela palavra e pela graça de Deus eles possam nascer de novo, do alto, do Espírito. Essa é a primeira grande verdade. Os homens, eles são, segundo a carne, escravizados pelo pecado. Agora, eu não quero pintar uma imagem aqui, talvez para os irmãos, imaginar o seguinte: olha, então quer dizer que o homem é uma vítima, ele é uma vítima do pecado. Não é. A ideia de escravo aqui não é aquele escravo que está gemendo e que quer fugir, não é. A ideia é daquele servo que é fiel ao seu senhor. A ideia de servilismo, não é de escravidão como a gente conhece. A ideia é daquele que obedece ao seu senhor. O homem, ele está mais voltado a obedecer o pecado do que a obedecer Deus. O problema do homem não é que ele é vítima do pecado. Ele não é aquele escravo que quer fugir. Ele é aquele capanga que está satisfeito com o salário que ele recebe. É por isso que Paulo, ele não para aqui. Ele dá uma segunda verdade. A primeira, então, que o pecado, ele tem uma dominação total. O homem é escravo. Mas em segundo lugar, veja como Paulo continua. Porque os que são segundo a carne, eles têm a mente, ou seja, ele é inclinado nas coisas da carne. Aí você tem a segunda coisa. Primeiro, um domínio total. Segundo, você tem aqui, sabe o quê? Uma corrupção total do homem. Ele se inclina para as coisas da carne. Que coisas da carne são essas? Vamos só ver uma lista, abre aí rapidamente. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19. Ora, as obras da carne, olha isso, são manifestas. E aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias, outras coisas semelhantes a essa. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Aqui Paulo, ele mostra as obras, as coisas da carne. Você pode perceber que essas coisas não se escondem, são manifestas, são claras. E não são apenas pecados terríveis e claros como adultério e fornicação, mas são pecados religiosos, idolatria, heresias. São pecados que nós cometemos contra o próximo: ira, contenda, arrogância. São pecados que nós cometemos contra Deus. Quando ele fala sobre a maneira como nós cobiçamos ou nós idolatramos, amando o ídolo em vez de amar o Senhor. Aqui são as obras da carne. Agora, essas obras da carne, os que estão no Espírito lutam contra. Mas os que o Paulo descreve, o que é que eles fazem? Eles se inclinam para as coisas da carne. Enquanto nós lutamos contra, eles se dão,
eles procuram, eles se inclinam. E aqui está a palavra importante. A palavra se inclinar, ou ter a mentalidade, ela abrange algo muito grande. É a mesma palavra de Filipenses 2,5, que o Dioline leu na direção, quando fala o seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra sentimento é a palavra se inclinar. Ou seja, os que são da carne, eles sentem, desejam, procuram, têm afeição, têm um sentimento para as obras da carne. É a mesma palavra que Paulo usa também em Filipenses 3,19, para dizer que aqueles que estão perdidos, eles só pensam nas coisas da terra. A ideia de pensar, ou seja, a mente deles está voltada para as coisas da carne, para as coisas da terra. Então, a ideia de inclinação lá, irmãos, é o seguinte: olha, o homem não é só dominado pelo pecado. Eles se inclinam, eles desejam, eles procuram, eles pensam, eles têm o mesmo sentimento, eles almejam as obras da carne. Parece um escravo para você? Parece alguém que está sofrendo debaixo da ira de alguém? Debaixo do chicote do pecado? Não, ele está lá. O homem serve o pecado por prazer, por amor. O problema do homem não é que ele peca, é que ele ama o pecado, é que ele tem prazer no pecado, ele tem desejo pelo pecado. É por isso que eles pecam. Eles escolhem o tipo de pecado que querem cometer, mas ainda assim eles têm prazer naquilo que fazem. Eles amam o pecado. Foi o que Cristo disse: os homens não vêm até a luz porque eles amam as trevas. Eles estão completamente inclinados. E por que isso é uma corrupção total? Uma depravação total? Porque isso significa que o pecado, irmãos, ele corrompeu todo o homem. Se o homem tem prazer no pecado, a emoção do homem está corrompida. Se ele pensa no pecado, a razão do homem está corrompida. Se ele tem vontade para o pecado, então a sua vontade está corrompida. O homem está completamente corrompido. Paulo está dizendo: não tem como esses homens serem de Cristo, porque eles estão completamente entregues para as coisas da carne. Estão completamente inclinados. É a sua descrição. É uma corrupção total. E toda vez que Paulo vai tratar do homem em pecado, Paulo ele tenta abranger a totalidade do homem. Olha, volta para Romanos, agora capítulo 3. Romanos capítulo 3, olha aí. Versículo 10, Romanos 3, verso 10. Vamos ler. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho, juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Paulo aqui primeiro ele trata que todo mundo é pecador, todos. Ele cita todos 2 vezes, cita ninguém 4 vezes, ele fala nenhum sequer 2 vezes, para deixar claro que todo mundo está em pecado. Mas olha como ele continua, verso 13: a sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Sabe o que Paulo está dizendo? Esses homens pecam com a garganta, com a língua, com os lábios, com a boca, com os pés, com os olhos. Tudo que Deus deu para eles, eles usaram para pecar. Eles usaram a língua para pecar, a garganta para pecar, os pés para correr para pecar, os olhos para pecar. Tudo que Deus deu para esse homem corrompeu pelo pecado. Veja quantos pecados nós cometemos com o corpo. Pelo que ouvimos, falamos, pensamos, vamos, fazemos, dizemos, olhamos. Parece que toda a faculdade que Deus nos deu foi corrompido pelo pecado. E não para aí, vamos para Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, tudo isso está dentro da expressão que Paulo usa. Os homens são inclinados, ou seja, são totalmente entregues para as coisas da carne. Tudo que eles têm, os olhos, mãos, língua, garganta, eles entregam para o pecado. Olha, Isaías 1, versículo 4. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram, retrocederam. Agora olha o verso 5. Por que vós não deverias mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo está fraco. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele. Porém feridas, hematomas, chagas putrefantes.
Elas não têm sido exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Sabe o que Deus está dizendo? Aqui está o homem. E o que eu vejo nesse homem, da planta do pé ao alto da cabeça, é pecado, é podridão. Não tem nada que escape nesse homem. Ele é completamente pecador, completamente corrompido. Olha, o homem pode se achar bonito aí fora, diante de Deus ele está cheio de ferida. O homem pode se achar forte e rico, diante de Deus que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós falamos que Adão caiu, mas meu irmão, a queda de Adão foi terrível. Imagina a queda de Adão dessa forma. Adão está no topo mais alto da criação de Deus. Deus colocou Adão no lugar mais alto. E quando Adão peca, sabe o que ele faz? Ele se lança naquele abismo. Ele se lança de uma altura tão terrível que quando ele cai, ele está completamente estraçalhado. Deus olha para Adão e aquele corpo físico imortal está ferido, está sangrando, ele vai morrer. Agora a morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. Deus olha para a razão de Adão e a sua razão, a sua mente está corrompida, está bagunçada, não consegue mais entender a linguagem de Deus quando Deus falava com ele. Ele olha para o sentimento de Adão dentro do coração e aquele sentimento agora está entregue, estraçalhado. Agora ele está amando o pecado, não tem prazer na santidade. Ele olha para a vontade de Adão, aquela vontade que era reta, que era justa, agora está torta, está quebrada. Adão se quebrou, se corrompeu, e os homens que nasceram de Adão nascem corrompidos pelo pecado. Nada que escape no homem que atrai a Deus, porque ele segue segundo a carne, inclinando-se para as coisas da carne. Parece a melhor coisa? Tem algo pior, que Paulo continua. Vamos voltar para Romanos. Romanos, agora olha como a terceira coisa que Paulo diz. Primeiro, domínio total do pecado, está completamente entregue. Segundo, completamente corrompido. Terceiro, agora ele está nesse estado mortal. Olha o que ele fala, o verso de número 6. Porque a mentalidade carnal é morte. Aqui está o estado do homem, é morte. Veja, irmãos, Paulo não está falando da consequência do pecado. Lembra Romanos 6? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo não está falando de consequência. Paulo não está dizendo que a consequência desse estilo de vida é a morte eterna. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Nesse texto, Paulo está dizendo que o homem já está no estado de morte. A sua inclinação já é morte. Não é que ele vai morrer e ser condenado. Diante de Deus, o homem já está morto. É a mesma coisa que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Nós fomos vivificados, estando nós mortos em delitos e pecados. João vai dizer, 1 João 5, aquele que não tem o filho não tem vida. Ele está morto. O estado do homem, por causa do pecado, esse estado de está morto. Ele está morto. Olha, alguns deles percebem isso. Alguns homens percebem que a sua vida está mórbida. Alguns homens percebem que parece que eles só apenas estão existindo, não estão vivendo. Eles sentem essa morbidez. O domingo à noite para eles é terrível. Para onde eles vão? Qual o sentido da vida? Por que eles estão aqui? Eles ficam mal. Alguns deles tentam aproveitar a vida, indo para algum lugar, indo para festas, indo para aquilo, para tentar se animar, para tentar trazer vida. Mas eles percebem que não adianta. Eles continuam mortos, continuam vazios. Alguns deles não aguentam a pressão. Eles se iludem, tentam colocar metas na vida, trabalham para alcançar, quando chegam lá, encontram um vazio. Como canta Raul Seixas, né? Que ele diz que ele está agora com a sua boca escancarada, sentado num apartamento que ele comprou, e agora sem fazer nada. Por quê? Porque ele chegou lá e não tem prazer nenhum. Ele está vazio. Alguns deles percebem esse estado mórbido. Alguns se iludem para não sentir. Mas a Bíblia deixa claro que isso é consequência do estado que eles estão. Mas não é só isso. Quando a Bíblia fala que os homens estão mortos, significa que eles também não reagem a Deus. Nada que Deus faz para o homem, ele consegue reagir. Você já foi para um funeral? Claro, todos nós já fomos para um funeral. Quando você vê aquele defunto no caixão, morto, ele não reage às lágrimas dos familiares. Ele não reage ao pedido de desculpa dos amigos. Ele não reage às flores que ele recebe. Ele não reage. Ele está morto. Não sente reação. Não escuta.
não tem prazer nenhum, ele está morto. O homem, quando está morto, é assim. Deus brada para ele, mas ele não reage. Deus fala, o culto campal está na casa dele, está na frente dele, ele não reage. Ele está no culto, mas ele não sente nada. Ele está morto. A palavra não entra lá. Ele não consegue sentir absolutamente nada. Alguns deles olham para o crente e dizem, eu vou tentar isso, eu vou tentar. Eu vou para a igreja, eu vou levantar a mão. Eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer algum tipo de oração. E aí, com o tempo, ele percebe que ele não sente nada. Ele não reage. Caim não reagiu quando Deus mandou ele obedecer. Balaão profetizou, mas ainda assim com os olhos no prêmio da iniquidade. Você percebe homens como Esaú, que chorou com lágrimas, mas não se arrependeu. Faraó pediu oração para Moisés, mas ele mesmo não buscou a Deus. Eles estão lá, diante de Deus, mas não sentem nada, não reagem a nada, estão mortos. Se Deus não agir e fazer algo, os homens não adiantarão nada. Podem pregar, podem colocar os anjos para proclamar o evangelho, como Apocalipse 14. Se Deus não fazer nada, o homem não vai reagir a absolutamente nada, porque ele está morto. Por que ele está morto? Qual é a explicação? Caminhando para o final, versículo de número 7. Por que, Paulo? Por que o homem está nesse estado de estar morto diante de Deus? Porque a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Olha, Paulo ele dá um resumo aqui. Agora ele fala o seguinte: esse homem que está totalmente dominado, está totalmente corrompido, está no estado de morte, agora ele está numa incapacidade total diante de Deus, por duas razões. Primeiro, esse homem, por causa da mentalidade carnal dele, ele se faz inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Aí você pensa, mas como que os homens são inimigos de Deus, se o que nós mais vemos por aí é religião? São os homens procurando Deus, né? São os homens buscando o Senhor. Olha, então como é que os homens... E Paulo vai dizer em Romanos 3 que não tem ninguém que busca Deus. Como é que pode? Eles não estão buscando o Deus da Bíblia. Essa é a resposta. Se você apresentar o Deus da Bíblia, eles não vão querer saber. Eles vão odiar. Ficou famoso recente na internet o o Renekiewicz, Ed Renekiewicz, não é isso? Ed Renekiewicz, ele falou o seguinte: eu não creio num Deus que é fogo consumidor. Não creio num Deus que condena. Olha, esse homem é inimigo de Deus. Por quê? Porque a maneira como Deus se apresenta, ele não concorda, ele não aprova Deus, da maneira como Deus se revela. Muitos desses que dizem que são amigos de Deus, eles não conhecem Deus. Abra a Bíblia, fale sobre a santidade, fale sobre a justiça, fale sobre o juízo de Deus, e eles não vão querer mais saber, porque eles são inimigos de Deus, do Deus verdadeiro. Eles criaram um Deus para si, um Deus que escuta oração, protege e dá boas coisas, que parece mais, como diz o Paul Washer, né? Parece mais o Papai Noel do que o Deus das Escrituras. Olha, imagine, por exemplo, irmãos, imagine numa empresa um patrão que tem 2 funcionários. Os 2 funcionários fazem a mesma função. Esse patrão entrega um livreto para cada um desses funcionários, falando aquilo que ele quer mudar na empresa, no trabalho, na ação. Ele entrega esse livreto para esses 2 funcionários. O primeiro funcionário, ele odeia o trabalho dele. Ele odeia o patrão. Ele odeia a função dele. Ele não quer saber daquilo. Quando ele recebe esse livreto, ele joga o livreto, ele não quer saber daquele livro, porque ele odeia o seu trabalho. Ele odeia, ele despreza o seu trabalho. Já o outro funcionário, ele não é tão agressivo quanto o primeiro, mas ele também não está muito ligando para isso, né? Ele recebe o livreto, coloca em cima da mesa, deixa o livreto lá, qualquer dia desse ele vai ler, ele vai continuar seu trabalho, ele não se importa muito com aquilo que o seu patrão pensa. Deixa eu perguntar para os irmãos, desses 2 homens, qual deles despreza o patrão? Os 2. Os 2 desprezam. Tanto aquele que é arrogante, que tem raiva, que tem ira, quanto aquele que sabe da vontade, mas deixa lá, deixa passar, vida que segue. É assim que os homens são. Alguns deles blasfemam, odeiam a Deus, são ex-religiosos, são ateus, pregam um falso Deus. Outros sabem algo da Bíblia, sabem algo sobre Deus, mas deixa a vida passar. Sabe que Deus escreveu a Bíblia, mas não se importam muito, deixa a Bíblia lá. Eles não se importam tanto, eles deixam a vida passar. Esses 2 homens desprezam a Deus, são inimigos de Deus, não se importam com a opinião de Deus. Paulo diz, esses homens, eles não são capazes de se sujeitar à lei de Deus, e nem
de se submeter. Olha, Paulo ele fala, né? Eles não se sujeitam à lei, ou seja, eles não querem saber da lei. Não querem. Por quê? Por que eles não querem saber da lei? Só porque eles são pecadores. O que a lei de Deus ensina? Amar o próximo, ser santo, honrar pai e mãe. O que a lei ensina que faz com que o ímpio olhe e diga: eu não quero saber da lei de Deus? Sabe o que a lei faz? Que ele odeia? A lei condena os seus pecados. E ele não quer viver debaixo dessa condenação. Mas não é só isso. Eles não conseguem se submeter à lei de Deus. Para os irmãos verem uma ilustração, vamos para Gênesis capítulo 37. O que significa esse não conseguir se submeter? Olha essa ilustração. Gênesis 37, verso 3, verso 4. Olha isso. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram. Não conseguiram falar pacificamente com ele. Pergunta aos irmãos, por que eles não conseguiram falar pacificamente com José? Eles estavam com algum problema na língua? É isso? Eles tinham algum problema mental, não sabiam a linguagem de José? Não. Eles eram incapazes de falar bem, porque eles odiavam a José. É o ódio que incapacita. Os homens não vêm até Deus, irmãos, não é porque eles não têm capacidade de sentar num culto. Não é porque eles têm problema mental ou intelectual. Eles são inteligentes. Eles são prudentes em muitas áreas. Mas eles não vêm por causa da sua incapacidade moral. Eles não querem se submeter à lei de Deus. Por eles não quererem se submeter, eles não conseguem ir até Deus. Eles não conseguem, eles odeiam isso. Jesus falou, melhor do que ninguém. Ele disse, sabe o que? Cristo disse, olha, como é que você vai colher uvas de um espinheiro? Como é que você espera que um ímpio faça uma coisa boa se ele é corrupto? Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Se o Pai não o trouxer, ninguém vai até Cristo. Jesus falou o seguinte, eu sou a videira, vós sois o ramos, sem mim nada vocês podem fazer. Se Cristo não fizer, os homens não podem fazer absolutamente nada, não podem ir até Ele. Sabe o que Jeremias disse? Jeremias falou o seguinte, olha, se o etíope pudesse mudar sua cor, se o leopardo pudesse mudar suas manchas, vocês também poderiam fazer coisas boas, já que são criados, ou já que vocês vivem praticando mal. O homem não consegue fazer nada de bom, se Deus não fizer nada no coração dele primeiro. Paulo aqui está mostrando a total incapacidade do pecador. Para concluir, meus irmãos, como é que Paulo coloca a tampa do caixão? Sabe como é que ele faz? No versículo número 8, não precisa ir, faça a leitura. Paulo conclui dizendo, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Mesmo fazendo coisas boas, não são coisas boas para Deus. Provérbios vai dizer que até a lavoura do ímpio é pecado, ou seja, até o trabalho do ímpio é pecado. Deus rejeitou o trabalho de Caim por causa de Caim. Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 14 fala que aquilo que não é feito por fé é pecado. Os homens sem fé não conseguem agradar a Deus, não podem. Eles estão num estado de completa miséria espiritual. Essa é a ressonância que Paulo dá sobre o estado do homem incrédulo. São as más notícias que a Bíblia proclama para o homem. Aquele homem que acha que pode chegar até Deus do jeito que ele quiser, ele não tem poder para isso, não tem capacidade para isso. Ele acha que vai conseguir agradar a Deus com o tipo de religião que ele inventou. Agora ele agrada a Deus? Não vai agradar. Se não for do jeito de Deus, ele não agrada. Ele está completamente entregue. Como? Mais uma vez, primeiro, ele está completamente dominado, ele é escravo do pecado. Ele está completamente entregue, ele é inclinado ao pecado. Ele está no estado de morbidez, ele é um morto espiritual. Ele está no estado de incapacidade total. E ele está numa conclusão que ele não pode jamais agradar a Deus, se Deus não fizer nada. Isso é um estado terrível. Quero concluir aplicando as duas primeiras verdades. Primeira verdade, percebem, irmãos, como o estado de pecado é terrível diante de Deus? Como é terrível os homens viverem dessa forma?
afastados de Deus, e eles são piores do que estar escravizado no Egito, não é? Porque enquanto os israelitas estavam escravos de Faraó, Faraó escravizava seus corpos, mas o pecado escraviza a alma do homem. O salário de Faraó ainda trazia algo bom para os israelitas, mas o salário do pecado é a morte. Os homens estão completamente entregues. E em segundo lugar, somente Cristo, o Senhor Jesus, pode, pelo poder do Evangelho, salvar todo aquele que crê. Somente Cristo. Você tem alguém na família dessa forma? Cristo pode libertá-lo. Cristo pode salvá-lo. Cristo pode quebrar os grilhões que o acorrentam. Cristo pode fazer manar desse coração de pedra água limpa e transformá-lo num coração de carne. Cristo pode regenerar esse homem. Cristo pode regenerar essa mulher. Nunca faltou poder para ele. Quando Manassés entrega o pecado, entrega as coisas mais horrendas, entregando seu filho à morte, idolatrando outros deuses, Deus foi lá com a sua graça, resgatou Manassés do pecado. Quando o apóstolo Paulo caminhava rumo a Damasco para matar os crentes, Cristo foi lá, derrubou o apóstolo Paulo, salvou, converteu o apóstolo Paulo. Não há homem ou mulher que não possa ser liberto pelo poder do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Cristo pode salvar esse homem. Rogue o Senhor, ore, leia, espere pelo Senhor. Você conhece um amigo seu que é assim? Cristo pode salvá-lo. O filho, Cristo pode salvá-lo. Diga, por que Cristo não poderia? Falta poder em Cristo? Tanto faz se ele está morto no pecado. Cristo está vivo e reina eternamente. Tanto faz onde abundou o pecado, superabundará a graça. Cristo tem poder para fazer isso. Você é esse homem que eu descrevi? Você é essa mulher que não reage às coisas de Deus? Não tem prazer na palavra, no culto? Você é esse homem, essa mulher que sente que está presa ao pecado e não consegue ter prazer nenhum em Deus? Será que é salvação para alguém como você? Essa mensagem foi pregada para você. Para você essa noite. Cristo tem poder para lhe salvar, para lhe libertar. Busque o Senhor. Ele diz, buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto Ele está próximo. Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, e Ele tem cuidado de vós. Vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Busque o Senhor. Cristo tem poder para transformar você, transformar a sua alma. Como aquele ladrão da cruz, que até a última hora blasfemou contra Cristo, mas num lampejo de glória e de graça, ele olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Realmente tu és o Filho de Deus, Rei de Israel, o Cristo prometido. E Cristo olhou para ele nos últimos minutos e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo tem poder, irmãos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Se esse problema é tão sério que você não consegue se desvencilhar, nos procure. Procure a mim, procure o irmão Shaid, procure alguém, alguma irmã, que você quer mudar, que você quer mudar essa situação. Procure, e o Senhor agirá por meio da igreja. Vamos orar então.